Olá, gente, boa noite. Estamos aqui na nossa live de sexta-feira e vamos falar sobre um assunto que está no pensamento de todo mundo, não tem jeito: vacinação. Vacina e agora aquela preocupação das novas cepas, né? Quem é que não está preocupado com isso? Está todo mundo lendo nos jornais, vendo nas mídias sociais, na televisão, enfim. É o assunto, né? Como é que ficam as vacinas diante do surgimento dessas novas cepas? Cepas que apareceram no Brasil, no Reino Unido e na África do Sul. Será que a vacina vale? Será que não vale? Qual vacina vale? Vacina vale mais ou não? Qual delas? Vale a pena vacinar? Eu tenho ouvido de tudo. Tem gente que fala, eu não vou vacinar. Gente, qualquer coisa é melhor do que não vacinar. A gente tem que parar essa pandemia. Então, a gente tem que pensar que a vacinação é a solução, é o único caminho atualmente, né? E para falar sobre isso, eu chamei aqui uma pessoa assim super importante, capacitada no assunto, que é um infectologista Alberto Chebabo. Ele é gerente da DASA, uma grande empresa de diagnóstico. Ele é diretor médico do Hospital Clementino Fraga, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, nós vamos falar para saber exatamente o que está acontecendo com a vacinação, com as vacinas e com essas novas cepas. Oi, Chebabo, tudo bem? Prazer em falar com você. Olá, tudo bem, Márcia? Prazer é meu. Prazer, estou falando aqui que você é um expert, que você vai poder dar aqui para a gente um panorama muito importante do que está acontecendo, né, Alberto? Porque as pessoas ficam na dúvida. Eu tenho ouvido essas coisas assim, não vou me vacinar, não, Deus me livre de me vacinar, e as pessoas ficam pensando que não é a solução vacinar agora, vou esperar um pouquinho mais. Aliás, o que né, a gente tem que pensar nisso? Vacinar quando chegar a hora, não é isso? Com certeza, vacinar quando chegar a hora e com a vacina que estiver disponível. Todas as vacinas são importantíssimas, não tem essa de escolher e de esperar, é a hora que chegar. É a hora que chegar. Mas essa questão toda das cepas, né? Eu queria que você, se você pudesse explicar para a gente um pouco, Chebab, as diferenças das vacinas e qual é a importância da gente, mesmo sendo vacinas diferentes, a população se vacinar. Pois é, Márcia, olha só, a gente tem algumas vacinas, né, já desenvolvidas e sendo utilizadas no mundo inteiro, né? Fora do Brasil, a primeira que a gente começou a utilizar, né, foi a da Pfizer, né, que é uma vacina de RNA mensageiro, uma tecnologia nova, e a da Moderna, que é muito semelhante também, de RNA mensageiro, né, também uma tecnologia nova. A grande vantagem dessas vacinas é que elas são rápidas de se produzir, fáceis de produzir, e a desvantagem é a forma de conservação, né, dessas vacinas. A da Pfizer você tem que manter congelada a menos 70 graus Celsius e a da Moderna a menos 20. Então você precisa de freezer. No caso da Pfizer, inclusive freezers especiais que conseguem manter essa temperatura. E essa é uma dificuldade na distribuição dessas vacinas. Aqui no Brasil, a gente tem basicamente duas vacinas, né? A Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo Butantan em conjunto com a Sinovac, que é uma empresa chinesa, né, que desenvolveu essa vacina. É uma vacina de inativado, ou seja, é um vírus morto, né? Esse vírus é inativado de forma química, e ele é uma vacina muito semelhante que a gente tem, por exemplo, para gripe, para influenza. Uhum. É a mesma tecnologia, é a tecnologia que a gente mais conhece há mais tempo, né, de produção de vacina. A Oxford também é uma tecnologia nova, ela usa o que a gente chama de vetor viral. Então, eles pegam um adenovírus, que é um vírus que causa, esse caso desse adenovírus da Oxford, é um vírus que causa infecção em macaco, né? Eles tiram o material genético desse vírus, desse adenovírus, e colocam dentro desse adenovírus um pedacinho do material genético, pequenininho, uma partícula do SARS-CoV-2, do vírus que causa Covid-19. Então, esse adenovírus, ele funciona como se fosse um cavalo de Troia, né, que vai levar essa mensagem, né, dessa partícula viral do SARS-CoV-2 para que o organismo produza anticorpos contra esse vírus. E aí proteja contra a Covid-19.
Também é um vírus que não tem capacidade replicante, porque como a gente tira todo o material genético dele, não tem como se replicar. É só a capa do vírus, né? Só aquelas proteínas que formam a capa do vírus. Então são vacinas que são muito seguras, né? Vacinas que a gente tem muita segurança para utilizar. Aqui no Brasil, essas duas, tanto a Coronavac quanto a da Oxford, são vacinas que mostraram nos estudos, né, de fase 3, fase 2, fase 3, que onde a gente vacina um número grande de pessoas, uma segurança muito grande. E agora, né, quando a gente vacina um número maior de pessoas ainda, né, a gente já vacinou aí mais de 2, 3 milhões de pessoas no país, sem eventos adversos graves acontecendo nesse período todo, o que é muito bom, né, a gente ter uma vacina que a gente possa confiar e que tem muito pouco eventos adversos, né, efeitos colaterais. Quando você fala em eventos adversos, eu já estou vendo aqui várias pessoas perguntando sobre reação de vacina. É normal ter alguma reação à vacina, né? Pode ter alguma pequena reação. O que você considera, né, os médicos, enfim, consideram uma reação adversa grave? E você pudesse falar um pouquinho o que não é grave dessa reação adversa? A reação vacinal acontece com qualquer vacina, né? Qualquer vacina que a gente tome, você pode ter reação. A grande parte das reações que acontecem, que ocorrem, são reações locais. Dor no local da aplicação, vermelhidão, né? Às vezes você pode ter eventos adversos sistêmicos, com febre, dor de cabeça, um pouquinho de moleza. Isso acontece porque você está injetando um antígeno, né? Um corpo estranho, na realidade, dentro do organismo, e o organismo vai reagir, né? O sistema imunológico vai reconhecer aquilo e vai reagir. E aí você vai ter, dentro dessa reação inflamatória que essa vacina, que esse antígeno, né, que esse micro-organismo que a gente injetou, mesmo que morto, causa, esses eventos adversos, tanto locais quanto sistêmicos. Esses são eventos adversos esperados, né? Então são eventos adversos que acontecem com frequência até razoavelmente alta, mas que, mediante o que a doença causa, a gente nem leva em consideração. A gente sabe muito bem que você fizer um antitérmico, um analgésico, em 24 horas esses eventos adversos vão melhorar, e nos eventos adversos locais, gelo, né, em 48, no máximo 72 horas, o braço já parou de doer e tal. Eventos adversos graves são aqueles que causam algum tipo de manifestação que a gente considere inesperada, né? Que podem ser até de risco de vida, né? Então, por exemplo, manifestações neurológicas, né? Síndrome de Guillain-Barré, isso tem descrito para algumas vacinas, algumas alterações neurológicas importantes, choque anafilático por reação alérgica à vacina, isso é um evento adverso grave, né? Nesses casos, a gente vai ter que atuar, né? E, obviamente, uma vacina que nos estudos mostra uma incidência alta de eventos adversos graves, ela nem vai para frente, né? Ela não chega ao mercado, o estudo é exatamente para isso, né? Mas nenhuma dessas vacinas mostrou uma taxa de incidência de eventos adversos graves acontecendo. Mesmo a da Pfizer, que levou, nos países que estão aplicando, a alguns casos de reação alérgica grave, né? Um caso em milhões de doses aplicadas e nenhum caso levou à morte, né? E eram todas pessoas que já tinham tido já tinha um histórico de reação adversa grave, inclusive pessoas que já andam com adrenalina, né, na bolsa, porque tem o risco de fazer com qualquer coisa, né? Então essas pessoas às vezes elas já sabem, estão preparadas para serem para injetar essas medicações em caso de evento adverso de reação alérgica grave, não só com a vacina, mas com qualquer outra coisa. Pois é, Shabab, é bom esclarecer mesmo que as pessoas ficam sempre temerosas, né? Então não tem nada de reação alérgica grave nas vacinas, principalmente nessas duas que estão sendo dadas aqui, né? E aí as perguntas ficam surgindo, né? Quem já teve Covid deve tomar a vacina? Deve tomar. Na realidade, a gente sabe o seguinte, quem já teve Covid, a gente tem alguns estudos realizados com alguma dessas vacinas mostrando que quem já teve Covid, até ao contrário, tem uma resposta melhor do que quem não teve. Porque, na realidade, essa pessoa já tem anticorpos, né? Então, quando eu faço a vacina, eu estimulo o organismo a produzir ainda mais anticorpos. Então, a vacina, na realidade, a primeira dose funciona como se fosse a segunda dose da vacina, para quem nunca teve Covid. Olha! Ou seja, é um booster, né? Um reforço, né? Então vai aumentar a resposta imunológica. O que a gente tem recomendado, né?
e a recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde e das próprias fabricantes das vacinas, é que a vacina só seja aplicada 4 semanas após o início do quadro da Covid. Então, a gente pede um intervalo de 4 semanas entre o início dos sintomas e a vacinação. E que a pessoa esteja bem, não esteja com febre naquele momento, independente de ser Covid ou não, né? Para a gente não ter risco de confundir um evento adverso da vacina com um quadro infeccioso que esteja acontecendo naquele momento. Fora isso, não há nenhuma contraindicação específica de não se vacinar. Quem já teve Covid, a recomendação é que depois de 4 semanas pode vacinar sem problema nenhum. Agora, em alguns países, né, não estão querendo vacinar as pessoas a partir de 66 anos, que estão dizendo que as vacinas não estão efetivas. O que tem realmente sobre isso, Shebab? Na realidade, o que acontece é o seguinte, tanto no estudo da Oxford, na realidade isso está acontecendo na Europa com a vacina da Oxford AstraZeneca, né? Que é uma recomendação, por exemplo, da Alemanha, da Áustria, de alguns países, apesar de que a própria OMS e o EMEA, que é o órgão, como se fosse a Anvisa da Europa, já fez a recomendação de que é para usar. Mas por que esses países recomendaram não utilizar a vacina para quem tem acima de 60, 65 anos? No estudo da Oxford e também da Coronavac, o número de pessoas com mais de 60 anos naquele primeiro estudo publicado, né, de fase 3, foi muito pequeno. No caso da Oxford, por exemplo, respondeu por 8% da população do estudo. Ou seja, é um número baixo. E o que esses países, os órgãos, né, regulatórios desses países colocam é o seguinte: eu não tenho como saber qual é a resposta, qual é a eficácia da vacina neste grupo. A gente tem a eficácia global, mas nesse grupo específico, que é um grupo que normalmente já responde pior, né, a vacina, por causa de uma coisa que a gente chama de imunossenescência. O envelhecimento do sistema imunológico, ele tem uma piora de resposta, de uma forma geral, para qualquer vacina. Então, eu poderia ter uma resposta pior nesse grupo, de qualquer uma das vacinas, inclusive da vacina da Oxford. Como não tem estudo, eles falam, olha, não dá para dizer se a vacina funciona, tem eficácia boa ou não nesse grupo. Mas qual é a questão lá? Eles têm a vacina da Pfizer. E a vacina da Pfizer tem essa população no estudo, e já se mostrou eficaz nesta população. Então, o que eles dizem, que esses países dizem, né? Alemanha, Áustria e mais um ou outro lá na Europa, é que, bom, eu tenho a vacina da Pfizer que tem estudo, que mostrou eficaz, e tem uma outra vacina que ainda não tem como garantir que ela funcione. Então, vamos usar para esse grupo a da Pfizer, né? E, quando saírem mais dados que já estão sendo realizados, os estudos no idosos, o estudo já foi estendido para essa população, mas a gente ainda não tem esses resultados, porque esses estudos estão em andamento com a Oxford e com a Coronavac aqui no Brasil também. Quando saírem esses resultados, se ela também se mostrar eficaz, a gente passa também a utilizar essas vacinas nos idosos. Só que no Brasil a gente não tem Pfizer, não tem outra opção. A opção que a gente tem é Coronavac ou Oxford. E como essa população é a população de maior risco de complicação e maior risco de morte, não tem justificativa de eu não vacinar essa população nesse momento. Claro, né? Claro. É melhor, como você disse lá no começo, é melhor alguma coisa do que nada, entendeu? Nada. Mesmo que essa resposta seja 50%, 60%, né? É melhor do que zero, né? É melhor do que expor essas pessoas à doença e ao risco de morte, né? Com 0% de eficácia, né, se a gente não vacinar. Então, no Brasil não tem sentido essa discussão. Né? Se a gente tivesse Pfizer, se o Ministério da Saúde tivesse comprado essas vacinas, a gente estivesse aqui, a gente poderia estar fazendo essa discussão aqui no Brasil também. Mas, no momento, o que a gente tem são essas e é com essas que a gente vai vacinar. Pois é, as pessoas ficam muito assim, renitentes, né, ressabiadas, achando, pô, eu vou tomar uma vacina que não tem, vamos dizer assim, garantia de que vai me imunizar. Afinal de contas, como é que a gente pode entender a questão da imunidade de cada vacina? Porque tem esses estudos, né, que é 70%, não, só protege 50%, ou outra 95%. Você podia explicar um pouquinho isso também, Shebab? Claro. Então, quando a gente faz o estudo de fase 3, né, basicamente a gente tem 3 fases, 4, de estudos de qualquer medicação ou vacina que a gente faz. Fase 1 tem os estudos pré-clínicos, que esses são feitos em animais. A partir da fase 1, todos são estudos em humanos, né? Na fase 1, eu testo lá 10, 20 pessoas para saber se a vacina
é segura, se ela é capaz de produzir anticorpos, tal, mas num número muito pequeno de pessoas, que é uma prova de conceito, né? Para saber Tá. se aquilo ali vai dar para seguir ou não. Na fase 2, eu já vou testar um número maior de pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, e vou avaliar se aquela vacina produz anticorpos, qual é a quantidade de anticorpos que aquela vacina produz, qual é o intervalo de doses que eu vou precisar ter. Então, eu faço normalmente um grupo com intervalo de 4 semanas, um grupo com 6 semanas, um grupo com 12 semanas, para avaliar, né, nesse grupo pequeno, qual é o intervalo que eu vou estender a recomendação dessa vacina na fase 3. Na fase 3, normalmente eu vou fazer um estudo grande, e idealmente em vários lugares, para pegar pessoas com características diferentes e exposições diferentes, né? E eu vou comparar normalmente com uma coisa que a gente chama de placebo, ou seja, com uma injeção, no caso da vacina da Covid, por exemplo, com uma vacina que não tem nada, que é água, por exemplo, né? Um placebo, que só tem todos os componentes que a vacina da Covid tem, menos o vírus inativado, né? E vou pegar esses dois grupos, esse estudo é cego, né? Quem está aplicando a vacina e quem está tomando a vacina não sabe em que grupo que caiu, né? E vou seguir esse estudo em 3 meses, 6 meses, vou seguindo esse pessoal, e depois de 3 meses eu faço uma primeira avaliação e vou ver. Agora eu sei quem tomou placebo, quem tomou vacina do estudo, e vamos ver quem teve Covid, quem não teve, e aí eu descubro qual é a eficácia dessa vacina, porque eu comparo o grupo que tomou placebo, que ficou doente, com o grupo que tomou vacina do estudo e ficou ou não doente. E aí eu vou saber se essa eficácia é 10%, 90%, quanto que ela protegeu. O que a gente tem hoje é o seguinte: nenhuma dessas vacinas foi desenhada, né, e a gente não imaginava que isso fosse acontecer mesmo, para evitar que a pessoa se infecte. A grande preocupação nesse momento é evitar que a pessoa fique grave e morra. Se, obviamente, a vacina também puder evitar que a gente se infecte, né, que a gente fique doente e transmita a doença, melhor ainda. Mas o que a gente quer nesse momento é que a vacina permita com que a doença se torne uma doença que, como se fosse, por exemplo, uma gripe. Por exemplo, eu pego gripe, eu fico em casa lá com febre e tal, mas eu não interno no CTI, eu não morro das complicações por causa dessa doença. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte: as vacinas, por exemplo, aqui no caso das nossas, né? A Coronavac, ela teve uma eficácia de proteção global contra a doença leve, né, de 54%, ou seja, 54% das pessoas, eu tenho 50,4%. Então eu tenho em torno de 50% menos de chance de ter doença se eu me expuser ao vírus do que uma pessoa que se expôs ao vírus e não tomou vacina. Claro. A vacina da Oxford, ela teve uma eficácia em torno de 70%, 75%. Agora a gente tem visto até que, mudando o esquema de vacinação, em torno de 80% de eficácia de prevenir doença. Mas o mais importante desses estudos, desses dados, é que a eficácia para prevenção de doença grave, aquela que leva a pessoa para o CTI e que pode matar, ela chega próxima a 100% nas duas vacinas. Ou seja, as duas vacinas transformam uma doença mortal numa doença com características de doença leve, né? Com características de uma gripe, de uma gripezinha, por exemplo, que está nessa... gripezinha. Então é basicamente isso que as vacinas fazem. O que já é um grande benefício, vamos considerar, que se a gente tivesse essa vacina há um ano atrás, a gente tinha evitado aí mais de 200 mil mortes, né? Claro. Por essas vacinas, né? Então, essa que é a grande questão da vacina nesse momento. Vão chegar vacinas que talvez consigam proteger de doença, inclusive me proteger de não pegar o vírus, né, com eficácia de 90%? É possível que sim. É possível que novas vacinas estão sendo estudadas e é possível que sim, que nos próximos anos a gente tenha vacinas melhores que as atuais, né? Ou que essas mesmas evoluam para vacinas melhores, com uma capacidade melhor de proteção. Mas, de novo, no momento que a gente tem isso aí, e já está muito bom, porque isso vai ajudar a gente a se proteger e diminuir essa pressão sobre os hospitais, necessidade de CTI, necessidade de ventilador, de respirador mecânico e obviamente, os óbitos, né? Eu achei muito importante essa sua explicação, Jabel, porque as pessoas ficam pensando, eu vou vacinar e não vou ter a doença. Não é isso, você pode até pegar a doença, mas você não vai ter uma doença grave por causa disso. É isso que tem que ficar muito claro, que as pessoas não tenham a ilusão de que, não, tomei a vacina, não vou ter mais Covid. Não,
Você pode até pegar, mas você não vai ter uma doença tão grave como você teria. Isso já é muito importante e animador. Agora as pessoas ficam aqui, eu estou vendo até algumas pessoas escrevendo, mas essa vacina foi feita tão rápida, antigamente demoravam décadas, 10 anos pelo menos, mas acontece que eu aqui quero confirmar isso com você, que eu já entrevistei alguns outros cientistas aqui, que já existiam plataformas trabalhando nessas vacinas, vacinas desta maneira há muitos anos, e que foram levadas para o Covid. Só para você me colocar isso também aí. Pois é, a Covid-19 é causada por um vírus chamado SARS-CoV, de coronavírus, 2, né? Então, se é o 2, é porque a gente já teve um, né? Então, a gente tinha o SARS, a SARS, algumas pessoas vão lembrar, em 2002, 2003, matou um número grande de pessoas no mundo, que é um coronavírus muito semelhante a esse coronavírus que causa agora a Covid-19, né? E a gente tem também uma outra doença chamada MERS, que é uma doença respiratória muito semelhante, também causada por um coronavírus, que é do Oriente Médio. E o MERS é Middle East Respiratory Syndrome, né? Então, é uma síndrome respiratória do Oriente Médio, porque onde ela foi descrita inicialmente, né? No Catar, na Arábia Saudita e tal. Então, na realidade, esses vírus, esses coronavírus, com essa capacidade de causar doença grave e tal, já existiam. Desde 2002 a gente já conhece o vírus da SARS, que depois a gente conseguiu controlar, ele desapareceu, porque ele não tem essa capacidade de transmissão tão grande que o SARS-CoV-2 tem, e era mais fácil de a gente conseguir bloquear. Mas, na realidade, os cientistas já estudavam vacinas para estes vírus, para estes coronavírus. Essas plataformas já existiam desde 2003, 2004, que se estudam vacinas. Claro que o avanço da vacina, né, depende da demanda por ela. Como essas doenças, a SARS desapareceu e a MERS é uma doença que é muito pouco frequente, são casos esporádicos que acontecem, o recurso financeiro para o desenvolvimento dessas vacinas era pequeno e as pessoas estavam lá trabalhando nas plataformas, lá, né, desenvolvendo, mas sem muito dinheiro você não consegue correr com essa pesquisa. Quando começou a Covid-19, que a gente descobriu que era um coronavírus novo, muito semelhante a esses outros dois, principalmente ao vírus da SARS de 2002, o que se fez? Opa, vamos pegar esses estudos aqui, vamos só trocar o vírus, né? Vamos só trocar aquele pedacinho que a gente utiliza, né? Ou mesmo o vírus inativado que a gente já estava trabalhando, que era o de SARS, ele passou para o SARS-CoV-2, e vamos desenvolver essas vacinas. Então, na realidade, esses estudos já vêm acontecendo há muito tempo, né? Inclusive alguns já com fase 1, né? Já começando alguns casos fase 2. Né? Só que aí trocou o vírus, voltou para a fase 1, né? E rapidamente se evoluiu fase 2, fase 3, porque aí com muito dinheiro você consegue muito rapidamente desenvolver esses estudos, porque você precisa de muito dinheiro para fazer esses estudos no mundo inteiro, regimentar essas pessoas. A gente está falando aí de vacinas com 10 mil, 20 mil, 30 mil voluntários no mundo inteiro. É muita gente que você tem que seguir, toda uma estrutura, né, de avaliação da pesquisa nos países todos, né, que participam, para você seguir. E aí essas vacinas foram desenvolvidas de forma rápida, né? Em um ano, menos de um ano, a gente já estava com essas vacinas disponíveis. No finalzinho de dezembro, a gente já começou a vacinar algumas pessoas. Mas os estudos, eles já vêm há mais de 10 anos acontecendo. Agora, Shebab, e as pessoas que têm problemas imune, né, doenças autoimunes, elas podem se vacinar também? Tem gente até que já perguntou aqui, aquela síndrome de Guillain-Barré, pessoas com lúpus eritematoso, essas pessoas podem ser vacinadas? Claro, podem e devem, né? São pessoas também que têm um risco alto de fazer doença grave, de complicação, né? E devem se vacinar. Essas vacinas são muito seguras, porque como eu expliquei lá no início, né? Tanto a Coronavac, que é um vírus inativado, né? Quanto a Oxford, que é um vírus não replicante, eles não têm capacidade de causar doença. Porque como eles não se multiplicam, eles não se replicam, eles não causam doença. Eles só apresentam aquelas proteínas do vírus para o nosso sistema imunológico produzir anticorpos. Então não há nenhuma contraindicação de vacinação dessas pessoas que têm algum problema imunológico, ou mesmo para quem já teve síndrome de Guillain-Barré, não há nenhuma contraindicação. Agora, a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que usa imunossupressor, ela tem uma chance menor de responder à vacina, né? Porque você usa o imunossupressor, você diminui a sua resposta imunológica, né? Então você tem uma chance
de não responder ou de uma resposta menor do que a população em geral. Mas isso para qualquer vacina. Esse é um problema para todas as vacinas, não só para a Covid-19, né? E por isso tudo, né? E pelo que a gente já falou antes, que a vacina não tem capacidade de proteger contra a doença, inclusive de evitar que eu transmita a doença para outras pessoas, mesmo estando vacinado, né? Que a gente está recomendando que mesmo quem se vacinou mantenha todos os cuidados, uso de máscara, mantenha distanciamento, evite aglomerações, mantenha a utilização do álcool, quer dizer, ou seja, não vai mudar muito, né, essa questão dos cuidados que a gente tem nesse momento. Mas essas pessoas que estão vacinadas vão ficar um pouco mais tranquilas, porque elas sabem que elas têm uma proteção, principalmente contra a doença grave, mas elas podem transmitir para outras pessoas. E esses que têm doenças imunológicas, né, têm que entender que elas também não podem se expor, né, mesmo vacinados, porque essa resposta pode não ser a mesma de uma pessoa que não tem alteração imune, né, não usa imunossupressor, não é imunossuprimido. Agora, Shebab, se fala muito da imunidade de rebanho, né? Que a gente tem que ter, a população tem que estar vacinada para que haja uma segurança, né, nessa coletividade de que a doença vai parar de ser essa transmissão terrível, essa pandemia tão rápida. Como é que é esse equilíbrio? Quantas pessoas, pensando no Brasil, né? Nós somos mais de 220 milhões de pessoas. O que significa uma imunidade de rebanho no Brasil? No caso dessa doença, né, a gente sabe que é uma doença que causa manifestação clínica, na maior parte em pessoas acima de 18 anos. É raro, você pode ter doença em criança e tal, mas é muito raro você ter doença grave, doença em menores, principalmente nas crianças menores, abaixo de 10, 12 anos. Então a gente está falando aqui em vacinar em torno de 70% da população acima de 18 anos, até porque a vacina ela só está autorizada, porque os estudos foram feitos em pessoas acima de 18 anos, 18 ou mais, né? Então, a gente está falando aí, para a gente conseguir uma imunidade de rebanho, a gente vai precisar vacinar aí em torno de 70% dessa população de 18 anos ou mais. Então, a gente vai precisar aí em torno de... Lembrando que a vacina são 2 doses, né? Então, a gente vai precisar do dobro de vacinas, né, para vacinar todo mundo, né? A gente está falando aí em torno de... sei lá, em torno de 150 milhões, 120 milhões de pessoas, ou seja, 240 milhões de doses, né, de vacina, talvez um pouco menos, né, para vacinar essa população, 100 milhões de doses, né, 100 milhões de pessoas, vacinar 200 milhões de doses. Porque se eu consigo vacinar toda essa população, a tendência é reduzir essa circulação do vírus. Então diminui a transmissão, apesar de não zerar, de novo, a gente não vai acabar com a Covid com essas vacinas, elas não vão desaparecer do mundo, né? Isso é muito importante que as pessoas entendam. Mas ela vai se tornar uma doença como as outras, todas que a gente tem, gripe, resfriado, né? E outras doenças virais que a gente convive com elas, né? E aí sim a gente vai conseguir reduzir se a gente conseguir diminuir essa transmissão elevada do vírus, acaba a pandemia, a doença se torna uma endemia, que é uma doença que existe, né? Que existe. Normalmente, mas sem essa quantidade enorme de pessoas sendo infectadas e inclusive morrendo, né? E aí a gente inclusive talvez já nessa fase vai conseguir diminuir o uso de máscara e tal. Então a redução da recomendação de uso de máscara e tal vai depender da evolução da vacinação e do que a gente vê de resultados dessa vacinação em termos de redução da doença, né? Isso, obviamente, não vai acontecer rápido. A gente está vacinando aí há um pouco mais de... Vai fazer agora um mês, né? Foi dia 18 de janeiro que a gente começou a vacinar. A gente vacinou aí menos de 2% da população e com uma dose, né? Então agora que a gente vai começar a vacinar, né, uma parte dessas pessoas com 2 doses, aquelas pessoas que tomaram a Coronavac, que são um intervalo de 4 semanas. Então, assim, vai demorar, né, mas a gente já vê uma luz no fim do túnel, né, de que a gente vai conseguir essa imunidade de rebanho e vai conseguir reduzir a disseminação da doença, reduzir essas mortes e tal. Isso vai acontecer. Agora, uma coisa que a gente já aprendeu, que é muito importante, que todo mundo ficava falando e tal, é que imunidade de rebanho por doença natural não existe. Manaus é a prova viva disso, né? Então a gente aprendeu isso, né? Não existe imunidade de rebanho por doença natural, né? A gente já viu que por doença natural a imunidade ela é muito pobre, ela é muito fraca, ela é pouco duradoura, né? E você pode ter, inclusive com essas variantes que estão aparecendo, você pode ter
doença acontecendo. Eu ia perguntar agora sobre essas novas cepas, porque surgiu na imprensa também e nas mídias sociais que as vacinas não seriam eficazes com relação a essas novas cepas. O que você pode falar para a gente sobre isso, Shebab? Olha, a primeira coisa que a gente tem, que eu acho importante falar, é que variante, mutação, o vírus vai mudar sempre, vai se mutar sempre. Os vírus têm essa capacidade, né? Todos os vírus, né? O vírus da gripe se muda, modifica todo ano, sofre mutações a cada replicação, e por isso que todo ano a gente tem que fazer uma nova vacina, porque eles mudam, né? O HIV, por exemplo, muda o tempo inteiro, por isso que eles ficam resistentes aos antirretrovirais, às medicações que a gente usa, né? Se a pessoa não tomar direitinho e tal. Ou seja, quando o vírus se replica, ele vai mudar. E essa mutação, ela pode trazer, pode não significar absolutamente nada, né? Em relação ao risco de causar mais doença, de ser mais grave e tal, ou pode trazer algum benefício para o vírus, né? Um dos benefícios é poder causar ser mais transmissível para o vírus. Para a gente não, é ruim, mas para o vírus, né? Ele ser mais transmissível. O outro benefício que pode ser para o vírus, nem tão grande quanto ser mais transmissível, é causar doença mais grave, causar mais mortes. Para o vírus isso também não é muito interessante, porque se ele mata o hospedeiro, ele também morre junto, né? Então, é por isso que o SARS-CoV, o SARS, né, o primeiro lá de 2002, 2003, desapareceu, porque 50%, 60% das pessoas que pegavam a doença morriam. Então era mais fácil de você conseguir controlar a doença, né? Agora não. 95% das pessoas que pegam Covid-19, que ficam com Covid-19, sobrevivem, né? E transmitem, e ficam transmitindo o vírus durante algum tempo, né? Então, matar mais é ruim para o vírus, mas isso pode acontecer. E essas variantes, né, na realidade, elas vão aparecendo quanto mais multiplicação, quanto mais replicação esse vírus tem. Então, quanto mais a gente tem casos acontecendo, quanto pior o controle da doença, mais replicantes, mais variantes a gente vai ter, né, acontecendo. Então, a gente tem hoje 3 variantes que a gente chama de preocupação. Tem mais de 650 variantes descritas no mundo inteiro. Mais de 650? Mais de 650. Porque cada vez que o vírus se multiplica, ele muda lá um pedacinho do material genético dele. E por que essas 3 são tão preocupantes? Essas 3? Porque essas três deram a capacidade para o vírus de ser mais transmissível. Ele tem uma afinidade maior pelo receptor que ele usa na célula para ele entrar na célula. Então ele consegue infectar um número muito maior de pessoas que aquela cepa original do vírus, e isso deu uma vantagem para ele. E além disso, a outra preocupação é que essa mutação ocorre exatamente quando vocês veem o desenhozinho do vírus, né, o nome coronavírus é por causa daquelas espículazinhas, né, e que dá um aspecto de uma coroa, e por isso o nome coronavírus. Essa espícula é a chave que ele usa para entrar na nossa célula. Ali está a chave, que se liga na fechadura que está na nossa célula, né, que é um receptor na nossa célula, que ele entra na célula. A mutação que aconteceu nessas 3 cepas, do Reino Unido, na da África do Sul, e nessa que foi descrita em Manaus, ela aumenta a afinidade dessa chave ao receptor, então faz com que ele entre mais rapidamente, né? E as vacinas, normalmente, elas desenvolvem anticorpos direcionados exatamente contra essa chave, contra essa espícula, que é exatamente o que eu quero bloquear essa espícula, não permitindo que o vírus entre na célula. É assim que a vacina vai funcionar, que os anticorpos funcionam. E essa mutação pode fazer com que esse anticorpo também perca a capacidade de bloquear essa espícula, né, essa proteína, no vírus. Então, a gente já tem alguns relatos, por exemplo, nos estudos das vacinas da Janssen, que a gente ainda não tem, né, mas que foram já publicadas, numa outra vacina chamada Novavax, que é uma vacina também que está sendo desenvolvida, né, de que a eficácia perante, por exemplo, os vírus, as variantes da África do Sul, foram piores do que para as outras cepas. Ou seja, o estudo na África do Sul mostrou uma eficácia menor, né, do que o estudo feito na Europa. Exatamente pela presença dessas variantes na África do Sul, que fizeram com que essa resposta, né, à vacina seja menor. Agora, isso significa que a vacina não funciona? Não, significa que a vacina teve uma eficácia menor de prevenir infecção. Mas, por enquanto, esses estudos não conseguiram definir se a eficácia em evitar doença grave foi afetada.
Que é o né? mais importante, né? Que é o mais importante. Ainda precisa entender, ter mais estudos para avaliar se isso também foi afetado ou não por essas variantes. Então, essas 3 variantes a gente chama de variantes de atenção. São 3 variantes que estão sendo seguidas no mundo inteiro, por todos os laboratórios, todos os cientistas e tal, para entender como vai ser a disseminação dessas variantes no mundo inteiro e qual é o impacto que elas vão causar no número de pessoas doentes e na resposta às vacinas. Quer dizer, então nada muda com a questão da vacinação aqui no Brasil. A gente vai ter que continuar fazendo a mesma coisa que estava se fazendo em termos de vacinação, né, Shebab? Inclusive que está se pensando em chegarem outras vacinas, a da Índia, né, e a da Rússia, a Sputnik. Como é que fica a questão dessas 2 vacinas também? Pois é, quanto mais vacinas a gente tiver, aliás, foi isso que os países europeus fizeram, né? E os Estados Unidos também, né? Botaram as moedinhas deles em várias cestas, né? Então, eles compraram, antes mesmo dos estudos já começarem a acontecer, eles foram lá, negociaram com a Pfizer, negociaram com a AstraZeneca, negociaram com a Moderna, negociaram com a Janssen, né? Para ter essas vacinas, porque a gente sabe que nenhuma empresa vai ter capacidade, a gente está vendo a dificuldade que a AstraZeneca está tendo para entregar as vacinas na Europa, que a Pfizer está tendo para entregar vacinas nos Estados Unidos e na Europa, porque nenhuma empresa vai ter capacidade de produzir a quantidade de vacinas que a gente precisa para vacinar o mundo inteiro. Né? Então, essas 2 vacinas, né, a da Índia, né, que é uma vacina, que é a Covaxin, é uma vacina muito semelhante à do Butantan, também é de vírus inativado. Né? A gente está aguardando aí a finalização do estudo de fase 3 para que essa vacina possa ser aprovada e solicitada a aprovação para uso emergencial aqui no Brasil e ela possa ser importada. E a vacina da Rússia, a Sputnik V, né, do Instituto Gamaleya, é uma vacina que é muito parecida com a vacina da Oxford. Ela também é de vetor viral, também usa um adenovírus, mas um adenovírus diferente do adenovírus que a Oxford usou. Ela usa um adenovírus, eu falei para vocês, né, a Oxford é um adenovírus que causa doença em macaco. A Sputnik, né, usa um vetor, um adenovírus que causa doença em humano, que causa um quadro viral, virose em humanos. Né? E ela tem uma outra questão diferente. A primeira dose usa um adenovírus e a segunda dose usa um segundo adenovírus, diferente. Né? Então a primeira dose é diferente da segunda dose. A Oxford não, a mesma vacina que é aplicada na primeira dose é aplicada na segunda dose. Isso dá algumas vantagens para essa vacina, uma resposta um pouquinho melhor, inclusive, né? Talvez não precise de um intervalo tão grande como a da Oxford, de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose. Com isso, eu posso reduzir esse intervalo para talvez 4 semanas, né? E aí, com isso, eu consigo vacinar um número maior de pessoas mais rapidamente, né? Com 2 doses e conseguir uma proteção maior. Essas 2 vacinas, a Sputnik agora foi publicado o estudo de fase 3, agora, semana passada, né, também com uma eficácia muito boa, né, acima de 90%, e agora a gente precisa que se seja solicitado o registro emergencial aqui no país, para que essa vacina possa ser comprada e também utilizada aqui. Quanto mais vacinas a gente tiver, quanto mais fabricantes a gente tiver, melhor, mais pessoas a gente consegue vacinar em um tempo mais rápido. Ô, Shebab, na China, qual vacina está sendo aplicado? É uma Coronavac também? A China tem basicamente 2 empresas que produziram vacinas lá. A Sinopharm, que produz uma vacina também parecida com a do Butantan, com a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, e a Sinovac, né, que produz a Coronavac, que foi em parceria com o Butantan, os estudos feitos aqui no Brasil, na Turquia e na Indonésia. Né? Na China, essas 2 vacinas estão sendo utilizadas, mas a China também comprou a vacina da Pfizer, acho que já tem negociação, já comprou, não sei se começou já a utilizar a vacina da Oxford também, e eles provavelmente vão comprar também a vacina russa. Por quê? A China tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? Eles precisam de um número muito pior do que a gente, precisam de muita vacina para vacinar aquela quantidade de gente que tem na China. Né? Então eles estão comprando, eles estão negociando, né, com várias empresas para poder ter vacina para conseguir vacinar essa população toda, principalmente nas grandes cidades, né? O mais rápido possível também. Mas as 2, a Sinovac e a Sinopharm, né, eles já estão usando, a Coronavac e a outra vacina da Sinopharm, e a da Pfizer com certeza, e eu acho que eles já vão começar a usar agora a AstraZeneca e a da Rússia também. E talvez eles também comecem a usar a da China, a da Índia.
Eu queria fazer com você aqui um raciocínio sobre quantas vacinas o mundo precisa para poder conter essa pandemia. Nós somos o quê? 7 bilhões de pessoas, né? Quantos bilhões de vacinas são necessárias e que tempo isso pode levar para o mundo poder viver dentro de uma normalidade onde essa doença seja apenas mais uma virose e não essa pandemia? Olha, a gente vai precisar de muita vacina. A gente vai precisar, considerando-se que várias dessas vacinas são 2 doses, né? A Janssen agora tem uma vacina, né? Que é De uma uma dose só. dose. É. Mas a gente deve precisar ir vacinar em torno de 5 bilhões de pessoas, um pouco menos do que isso, né? Numa estimativa um pouco mais otimistas, em torno de 5 a 6 bilhões de pessoas, né? De 4 a 5 bilhões de pessoas, é muita gente, é muita vacina, considerando que eu vou ter que dobrar naquelas vacinas que são 2 doses, né? O que a gente está vendo é que os países ricos compraram mais vacina do que população. Eles têm mais vacina, Pois em é. contratos fechados com mais vacina do que a população que eles têm, né? E eles, obviamente, vão conseguir vacinar mais rapidamente que os países mais pobres. Essa é a grande preocupação, inclusive a OMS tem colocado isso repetidamente, reiteradamente, que não adianta, o mundo é interconectado. Não adianta Israel vacinar todo mundo, né, se a África não vacinar. Se os países árabes que estão ali em volta não vacinarem, porque daqui a pouco as pessoas estão viajando e esse vírus vai continuar circulando, né? Então a gente vai ter que ter aí uma colaboração. É óbvio que nesse momento é muito difícil, né? Todo mundo quer vacinar a sua população. Exatamente. Mas em algum momento a gente vai precisar ter uma colaboração desses países, principalmente os países com mais dinheiro, né? E aí envolvendo o Banco Mundial, empresas, né? Grandes corporações, para a gente conseguir vacinar o maior número de pessoas em um tempo que seja razoável. O que a gente tem de avaliação é que até o final de 2021, a maior parte dos países ricos já vai ter conseguido vacinar um número muito grande de pessoas, provavelmente, ou no início de 22, próximo ao 70% da população que necessita ser vacinada, mas os países pobres vão levar 2, 3 anos para conseguir chegar nessas metas, e isso com ajuda se tiverem ajuda desses outros países e da OMS e dos outros organismos internacionais. Quer dizer, não vai adiantar para o mundo se todo mundo não fizer essa vacinação, né, Shebab? Porque o que a gente pode imaginar né? tem que estar, é saúde coletiva, todo mundo tem que estar vacinado. Porque o que a gente fica imaginando é que vai acontecer restrições para se passar de um país para o outro, né? Se está todo mundo vacinado num país, vamos dizer, rico, não vai deixar ninguém chegar de um país pobre. E isso vai criar mais conflito no mundo, né? Porque essa diferença vai ser gritante, né? Com certeza. A gente vai ter, certamente, alguns países vão exigir certificado de vacinação, como já tem hoje para a febre amarela, né? Você não entra em alguns países sem ter um certificado internacional de vacinação para a febre amarela. E alguns países vão, sim, exigir. Israel, que é o país que já está mais avançado nessa questão de vacinar a população, em torno já tem quase 50% da população vacinada, né, com pelo menos uma dose, eles já estão, inclusive, falando que vão abrir casas de espetáculo, casas de show, mas só vai poder entrar quem tiver vacinado, né? Então, dentro do próprio país, você já vai ter essa situação, né? Certas atividades só vai poder entrar no... Agora mesmo, a gente teve o Super Bowl nos Estados Unidos, né? A final do futebol americano, e foram convidados profissionais de saúde para comparecerem lá, porque lá teve público. Não foi o estado cheio, lotado, mas teve lá uma quantidade de público presente. E só foram convidados aqueles profissionais de saúde que se vacinaram, né? Então, cada vez mais a gente vai ver iniciativas desse tipo, né? E certamente para viajar, para entrar num avião, para ir para Disney, para ir para Dubai, ou para ir para Paris ver a Torre Eiffel, você vai precisar estar vacinado, vai apresentar lá o seu... Hoje a gente tem que fazer um PCR, né? Colher um PCR e apresentar o PCR na hora que vai embarcar. Daqui a pouco vai ser apresentar um certificado de vacinação mostrando que você não está levando coronavírus, você está imune, ou pelo menos parcialmente imune, né? Mas o risco de transmissão já é menor do que se você não fosse vacinado. Agora, Shebab, a pessoa que é vacinada, tem pessoas aqui querendo saber, ela continua vulnerável à doença, você falou aí, mas não tem a doença grave, não é isso?
Não é que a vacina, só para a gente repetir isso, a vacina não vai impedir a pessoa de ficar doente, mas vai impedir que ela fique com uma doença grave. Isso, exatamente. Ela vai diminuir o risco, né, da pessoa ficar grave, internar no CTI e, no fim das contas, de morrer também. Né? Porque quem morre é quem está lá no CTI. Né? Então, se você não fica grave, não interna no CTI, você também não vai morrer dessa doença. Né? Então, ela vai impedir ou reduzir muito. Né? Nos estudos, ela impediu, na fase 3. Agora, a gente está no que a gente chama de fase 4 dos estudos. Eu falei que eram 4 fases, né? Então, 4 fases clínicas. A fase 4 é essa, é vacinar todo mundo e ver o que acontece. Aí a gente vai ver, não a eficácia, a gente usa uma palavra eficiência. Qual é a eficiência da vacina? No mundo real. No estudo é tudo controladinho, tudo bonitinho, né? Eu acompanho aquelas pessoas, faço exame Claro. e tal. No mundo real, vacinando Israel, que vai vacinar aí até julho 70% da população. Agora vai ter um estudo que em São Paulo eles vão fazer numa cidade pequena, que eles vão vacinar todo mundo em 2 meses, né, para avaliar qual é a resposta dessa vacina do Butantan, da Coronavac, numa cidade que todo mundo está vacinado. Né, vacinação em massa, né, que é uma cidade pequena, é fácil de conseguir. E ver o que acontece na cidade. Vai ser um estudo piloto. Isso é a eficiência. A gente vai saber. A vacina vai proteger realmente contra doença grave, como protegeu no estudo? E se não, qual é o percentual de proteção? Não é 100%, mas é 80%, é 90%? Só os muito debilitados é que vão ficar graves e morrer? Porque a gente tem isso com influenza também, né? As pessoas morrem de gripe todos os anos. Morrem também. Mas quem morre são aqueles muito debilitados, né? De uma forma geral, as pessoas, principalmente aquelas que são vacinadas, vão ter a doença, ficam uma semana em casa e depois retornam às suas atividades normalmente. É isso que a gente quer transformar a Covid-19 com as vacinas. Agora, as vacinas, na questão da reinfecção, também protegem, né? Protegem, né? Mas, de novo, né? A questão das variantes, né, são sempre uma preocupação. Né? Primeira questão que a gente tem que levar em consideração é que a reinfecção ela acontece. A gente já sabe disso. Mas ela não é tão frequente como as pessoas imaginavam, nem tão raro como as pessoas achavam que poderia ser. Né? Uhum. Tem um estudo na Inglaterra que acompanhou profissionais de saúde que se infectaram com Covid durante 6 meses para ver a evolução, inclusive colhendo anticorpos, né, seriadamente e tal. E aí o que eles mostraram é que em 6 meses o risco de reinfecção foi de 17% nessa população. Então é um número baixo, não é nada assim, metade das pessoas se reinfectaram e tal. E são profissionais de saúde, que são altamente expostos ao vírus, né? Estão dentro do hospital, tratando de pessoas com Covid o tempo inteiro e tal. Né? Na população em geral, esse número deve ser ainda mais baixo, né? Menos do que 17%, provavelmente algo em torno de 10% que podem se reinfectar em 6 meses. A gente precisa de mais tempo de acompanhamento para avaliar se isso vai aumentar ou não, né? Se essa imunidade vai reduzindo. Mas aparentemente não. A gente tem visto alguns trabalhos mostrando que a imunidade ela se mantém por um tempo longo, né? Mesmo que os anticorpos caiam, essa imunidade continua acontecendo por um tempo longo para quem já teve Covid, principalmente para aqueles que desenvolvem anticorpos durante a fase aguda da doença. Quer dizer que quanto tempo que seria essa imunidade de quem já teve Covid? O que é muito tempo? O que é pouco tempo em relação a isso, essa questão de imunidade? A gente sabe que nos 3 primeiros meses após a Covid, o risco de infecção é muito pequeno, muito baixo, é quase desprezível. A não ser situações muito específicas, de uma pessoa imunodeprimida, que está fazendo tratamento de câncer, por exemplo, com imunossupressão grave, com linfoma e tal. Essa pessoa ela não tem o sistema imunológico que dá proteção. Eu estou tirando o sistema imunológico dela com o tratamento, né? Então ela pode se reinfectar. Mas de uma forma geral, na população geral, né, em 3 meses a chance é desprezível, ela não acontece. Tanto é que a recomendação, por exemplo, da OMS, do CDC, é que nem se faça, repita, um PCR em 3 meses, mesmo que a pessoa tenha um sintoma de febre, alguma coisa, que provavelmente isso é outra doença, não é Covid. Em 6 meses, o outro estudo que foi feito e que avaliou essa questão da imunidade mostrou que em 6 meses essa proteção foi alta, né? Como eu falei para você no caso
desse grupo lá na Inglaterra, mas outros estudos que avaliam a imunidade, que a gente chama de imunidade celular, que é a imunidade causada pelo linfócito, que é uma das células brancas de defesa, né, que dá a memória para o nosso sistema imunológico, né, que vai reconhecer rapidamente aquele vírus e atacar o vírus no momento que ele entre, né, ela se mantém por 6 meses de forma muito elevada na população. A gente não tem exames, né, no laboratório clínico que avaliam essa imunidade celular, mas no laboratório, na pesquisa, a gente consegue fazer esses exames e esses trabalhos demonstraram isso. Então, pelo menos 6 meses de proteção, a gente vai ter uma proteção bastante elevada, né? Agora, a gente não precisa de mais tempo, a gente tem 1 ano de pandemia, né? A gente precisa seguir essas pessoas por mais tempo para entender por quanto tempo essa proteção vai acontecer. É a mesma coisa com as vacinas, né? Por quanto tempo essas vacinas vão manter essa proteção, se a gente vai precisar fazer novas doses, outros reforços, depois de quanto tempo, se é preciso e, se for preciso, quanto tempo depois. Já está havendo estudos nesse sentido? Sim. Esses grupos que foram vacinados, né, nesses estudos de fase 3, eles continuam sendo acompanhados. Esses estudos normalmente acompanham a população por pelo menos 2 anos. Então, todas essas pessoas elas vão ser acompanhadas por 2 anos, né, para avaliar se ficaram doentes. Algumas delas, não em todos, mas em alguns vai escolher anticorpos e fazer essa avaliação, né, para ver se esses anticorpos vão caindo com o tempo. E, mesmo caindo ou não, mesmo estando presentes, se vão estar protegidas, porque não adianta ter anticorpo se o anticorpo não consegue proteger. Então, o mais importante é saber se elas vão desenvolver doença ou doença grave, né, nos anos seguintes à vacinação. E se esse anticorpo começar a cair depois de algum tempo, ou se as pessoas depois de algum tempo começarem a adoecer novamente, a gente vai entender que vai precisar, né, qual é o tempo necessário que a gente vai precisar de doses de reforço e qual a vacina que a gente vai usar, se vai ser a mesma, ou se vai ser uma outra diferente, se já vão ter vacinas diferentes desenvolvidas, né, mais potentes, tal, que possam ser aplicadas nesse reforço depois de algum tempo, se ele for necessário. Chebaba, nossa, a última perguntinha, que nosso tempo está acabando. A gente falou aqui que são 7 bilhões de pessoas, teriam que ter 4 a 5 bilhões de doses dobradas, que seriam 10 bilhões. Pensando em todos os laboratórios que estão produzindo vacinas no mundo, isso é possível em quanto tempo? Olha, a minha estimativa é que isso vai demorar pelo menos 2 a 3 anos para a gente conseguir vacinar. Claro que quanto mais a gente tem que vacinar os grandes centros, né, onde você tem aglomeração de pessoas, as grandes cidades, né? É óbvio que a gente vai querer vacinar todo mundo e a população da zona rural, tal, mas onde você tem mais aglomeração, maior risco desses vírus se replicarem, inclusive de aparecerem novas variantes, são nos grandes centros, onde você tem adensamento, né? São esses grandes centros que a gente vai precisar vacinar rapidamente, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Cidade do México, Los Angeles, Nova York, Paris, Londres, são cidades muito populosas, né? Isso eu estou falando de cidades que me vem à cabeça, assim, fora aquelas cidades todas da China, que uma cidade pequena da China tem mais gente do que qualquer uma dessas cidades. Japão, né, cidades que tem cidade Tóquio, né, cidade muito adensada, são cidades que a gente vai ter que revacinar rapidamente, que se a gente conseguir vacinar essas grandes cidades rapidamente, né, a gente vai começar a ver impacto nessa transmissão da doença. Eu acredito que a gente só vai começar realmente a ver impacto na transmissão, na redução de transmissão mundialmente. Talvez você consiga ver localmente um ou outro país ou uma outra cidade, mas mundialmente só a partir de 2022, mais para o início de 2022 ou para o meio de 2022, dependendo dessa capacidade de produção e de vacinação que a gente vai ter agora nos próximos meses. E até lá, muita máscara e lavando a mão e passando álcool gel, né? Eu acho que sem aglomerar, né? A gente já está vendo a luz no fim do túnel, que eu falo o seguinte: as vacinas, elas vão ganhar a corrida, porque sempre ganharam. Todas as doenças, né, que a gente tem vacina, a gente controlou. Não existe nenhuma vacina, nenhuma doença, desculpa, que não foi controlada se a gente tem uma vacina disponível. Não existe no mundo, né? A gente vê aí cólera, sarampo, rubéola, tétano, poliomielite, né? Doenças que matavam centenas, milhares de pessoas, né, todos os anos, em todos os países, sejam ricos ou pobres,
né, e que foram controlados com as vacinas. As vacinas são a nossa grande evolução, grande invenção, né, e certamente elas vão ganhar essa corrida. Pode parecer agora, né, que o vírus vai ganhar, porque vai aparecer variante, diminuir. No final das contas, a vacina vai ganhar. Não tenham dúvida disso. Só a gente só precisa dar tempo para a ciência. A ciência tem o seu tempo. Ninguém pode frear a ciência, que não se freia a ciência, mas também não se pode acelerar a ciência. Ela vai dar a resposta no tempo dela. Chebaba, eu quero agradecer muito a sua live, super esclarecedora aqui sobre as vacinas, as cepas, tudo. Foi muito bom, muito importante para que a gente pudesse ter uma noção clara do que está acontecendo e do que está por vir também. Muito obrigado, Chebaba. Nada, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer. É sempre bom a gente esclarecer as pessoas, para as pessoas saberem realmente qual é o caminho, né, e como a gente vai conseguir vencer isso tudo, todos juntos. É isso aí, a luz no fim do túnel, a gente já está vendo, né? Vamos ter fé e persistência e muita vacinação, né? Exato. Boa noite, olha, e um bom feriado para você. Eu não desejo carnaval porque não tem carnaval, mas um bom feriado para você. Muito obrigada. É, isso mesmo. Cuidem-se todos. Cuidem sem aglomerar, né? Sem aglomerar. Tá bom, Gebaba. Obrigada, viu? Muito obrigada. Um grande abraço. Tchau, um abraço. Gente, olha, foi maravilhoso. Eu acho que foi muito esclarecedor. Espero que vocês tenham gostado. Quero dizer para vocês que semana que vem, que é a semana do feriado do carnaval, que eu não vou estar fazendo live, eu vou deixar todo mundo descansar e eu também vou descansar. Vamos relax essa semana e a gente se encontra depois, na outra semana que eu volto com as minhas lives aqui. Vai ser um prazer estar sempre com vocês. Uma boa noite, muito obrigada pela audiência de vocês.